a direção para a Vanessa, né? Quanto tempo eu tenho? Só para eu saber, assim, quanto tempo que dura geralmente? No horário de Brasília, até às 5 horas. Ah, tá bom. Aqui em Manaus seria até às 4, né? Tá bom. Bem, a Vanessa, ela é formada, né, na área de docência do ensino superior. Ela também trabalhou na parte de administração de educação à distância, né? Quem faz aí o curso da CAT sempre se encontra com a Vanessa. Gestão educacional em tecnologia na educação, que é o tema de várias palestras, inclusive, né? Também é graduada em administração, mestre em educação tecnológica, consultora e pesquisadora sobre metodologias ativas em tecnologia digital no ensino superior, e também coordenadora e professora dos cursos à distância da ABC2, né? E se envolve com diversas palestras na área de hospitalidade e vida cristã. E também tem um canal no Medium, né? medium.com/vanessa.belmonte. Se você quiser ler mensagens maravilhosas de edificação nessas áreas que eu falei aqui, né? Você vai encontrar lá e muito mais. Agradeço antecipadamente novamente, Vanessa, e passo a condução para você. Pessoal, eu só vou pedir que cada um de vocês possa deixar o áudio desligado para não ouvir aquele barulho do carro que passa lá atrás, né? Essas coisas. E aí, conforme a Vanessa for dirigindo, a gente vai abrindo o áudio, tá bom? Obrigado. Obrigada, Saulo, pelo convite, pelo carinho. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e de conhecer um pouquinho mais, né, cada um. É muito bom mesmo. Pois é, esse é um assunto que eu acho que é muito importante mesmo, porque saber o que nos dá esperança vai motivar praticamente tudo que a gente faz, né? E como diz, eu acho que é lá em Jeremias, quero trazer à memória o que me traz esperança. E hoje em dia a gente enfrenta muita concorrência em relação a o que a cultura nos oferece como sendo aquilo que a gente deve se agarrar para nos trazer esperança. E aí eu acho que, como consequência, mesmo nós sendo cristãos, a gente pode se perder no caminho e tentar se agarrar nessas coisas com muita força. E aí a gente vai experimentar o desânimo, a tristeza, eu acho que essa sensação que todo mundo tem de estar fazendo muitas coisas, estar correndo muito, estar se dedicando muito, e de repente parece que nada, você não está vendo muito resultado, então é uma mistura de cansaço com frustração, e aí muitas pessoas chegam a um desânimo mesmo, a vontade de jogar tudo para o alto e não vale a pena fazer nada. Então, eu percebo que mesmo entre nós cristãos, a gente vê pessoas com esses sintomas, com essas características. E o que está acontecendo, né? Por que a gente está assim? Então, eu acho que esse tema da esperança, ele pode trazer algumas pistas, algumas coisas para nos fortalecer na base mesmo, necessária e importante, para a gente ter forças para encarar todas essas coisas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e aí eu abro para vocês também darem suas opiniões e para a gente conversar um pouquinho em cima do que vocês trouxerem também das experiências de vocês. Bom, quando eu abordo sobre esse tema no livro, eu parto muito da ideia das frustrações, especialmente quando a gente deseja muito alguma coisa, esse aí que o Saulo está mostrando. Quando a gente deseja muito alguma coisa e parece que isso não acontece, ou demora muito para acontecer. E isso, enfim, todos nós devemos ter várias experiências em várias áreas da vida mesmo. Tanto nas questões de relacionamento, na nossa vida pessoal, a gente espera por relacionamentos verdadeiros, né? A gente espera pela construção de amizades, a gente espera por uma família, um casamento, a gente espera pelos filhos, e aí mesmo depois que você se casou, mesmo depois que você tem os filhos, várias situações de espera estão envolvidas, né, no próprio desenvolvimento do relacionamento. No trabalho, a gente espera muito, então desde
todo o esforço de espera e dedicação para você estudar, para você conseguir se formar, para você passar num concurso, né, ainda mais numa universidade federal. Você escreve projetos, você escreve artigos, você espera que sejam aprovados, você espera ter bons orientadores, você espera ter bons orientandos. E no próprio dia a dia mesmo, né? As outras pessoas envolvidas com outras áreas de trabalho, a gente espera que as nossas ações deem frutos, a gente espera por resultados, a gente espera por que as nossas ações tenham certas consequências. Então, a espera faz parte muito presente do nosso dia a dia. Então, quando eu comecei a escrever esse livro, foi muito desse lugar de incômodo e insatisfação com a espera, porque ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de estar nessa posição, e a espera geralmente envolve um incômodo mesmo. Esperar é ruim. Então, geralmente, a gente tem essa ideia de que a vida das outras pessoas estão acontecendo e a minha não, porque eu estou esperando algo acontecer. E aí, então, eu falo um pouco desse sentido, né, desse ponto de vista no livro, e especialmente porque também eu converso com muitas pessoas e eu escuto muito esse discurso de pessoas que se revoltam com Deus e que acabam concluindo que não vale a pena confiar em Deus, porque certas coisas não aconteceram, porque elas esperaram muito para que Deus fizesse algo acontecer e essas coisas não aconteceram. E aí é uma mistura de frustração com a própria vida e com Deus, né? Então, quantas pessoas ficaram extremamente ressentidas e amarguradas porque não se casaram, ou porque não puderam ter filhos, ou porque não passaram no concurso tão desejado, ou porque foram demitidas do emprego que elas tanto queriam. Enfim, na nossa relação com Deus, muitas vezes nós passamos por essa sensação de frustração e ressentimento com Deus. E aí eu trabalho um pouquinho sobre isso com relação especificamente a essa espera, né, que nos leva a essa situação com Deus. Então, hoje aqui eu acho que eu gostaria de, talvez, aplicar isso num contexto mais específico que o Saulo colocou no início, trazendo um pouco da nossa relação com a própria ciência e como nós nos relacionamos, né, com a ciência, como se ela pudesse também nos trazer esperança. Mas não tem como a gente falar da esperança que nós depositamos nas coisas sem a gente colocar corretamente o lugar da nossa esperança em Deus. Porque realmente aquilo que nós acreditamos, a nossa fé, ela vai influenciar a forma com que a gente olha para todas as coisas e a forma com que a gente se relaciona com todas as outras áreas da nossa vida. Por isso que para a gente não ser levado por qualquer vento e se sentir, né, dessa maneira desanimado, eu acho que é muito importante a gente alinhar o nosso coração na direção correta. E a esperança tem essa característica. A esperança é como se fosse o futuro, quando a gente olha para algo lá na frente e esse futuro nos direciona para onde a gente está andando. Então, se a gente não tem essa esperança em Deus colocada no lugar correto, a gente realmente vai correr atrás de qualquer outra esperança. E aí a gente vai realmente depositar algo, colocar um peso muito grande em algo que não vai dar conta de suportar essa nossa expectativa. Então, falando um pouquinho, né, sobre a esperança cristã, eu creio que a gente precisa lembrar da esperança como virtude. E é uma virtude bastante esquecida, eu acho, nos nossos dias atuais, ou ignorada, né? Porque a gente realmente tem muitas coisas que competem com a esperança cristã e que são mais visíveis, e por isso é mais fácil a gente colocar a nossa segurança e o nosso controle nessas coisas visíveis, nessas coisas que a gente se agarra. Então, é claro que nós desejamos um relacionamento saudável, construir uma família com bons relacionamentos, né, com as pessoas, e muitas vezes nós colocamos nisso um peso muito grande, aonde isso vai trazer a nossa segurança e a nossa esperança. É claro que nós queremos ter um bom emprego, e um lugar onde a gente vai exercer os nossos dons e talentos e ver resultados, né, acontecendo, abençoando as pessoas,
mas a gente também tende a colocar a nossa esperança nisso, e depositar nossa segurança num emprego ou numa segurança financeira, ou em projetos, né, que podem ser projetos mesmo na área ministerial, dentro da igreja, coisas que a gente constrói e espera que aquilo alcance determinado resultado. Então, a gente estava com as nossas vidas normais, andando nesse caminho, e de repente vem essa pandemia e essa situação de isolamento social, e aí, de repente, todos os planos e projetos e trabalhos, né, que a gente estava envolvido, de repente foram abalados. E aí a gente tem percebido isso, quantas pessoas estão desesperadas, quantas pessoas estão sentindo mesmo desânimo, tristeza, frustração, porque de repente tudo aquilo que elas planejaram foi mudado de uma hora para outra. Tudo que elas colocavam essa expectativa de que iria acontecer, né? Porque, enfim, muitos de nós tinham projetos para alguns meses do ano, pelo menos, se não fosse para o ano inteiro, né? Projetos de eventos, projetos de cursos, palestras, treinamentos, projetos pessoais, projetos de trabalho, e de repente tudo isso foi chacoalhado mesmo, foi como se a gente tivesse sofrido um grande terremoto e as nossas estruturas desabaram de repente, e aí está todo mundo no meio desses escombros, e agora, o que a gente faz? Então, muitos trabalhos foram colocados para o virtual, né, para o home office, muitas aulas começaram a ser remotas, muitos projetos foram para o mundo virtual e digital, mas muita coisa mudou mesmo. Muitas pessoas perderam seus empregos, se afastaram, né, de pessoas, e estão, por causa disso, sentindo solidão, sentindo mal, né, por causa desse isolamento das pessoas, de não poder encontrar, muitas vezes, com a igreja. E aí tudo isso, então, revela para nós aonde que a gente está colocando a nossa esperança. Porque quando tudo está aparentemente bem, quando tudo está normal, ok, Deus também está bem. Eu estou bem com Deus e está tudo funcionando bem. Mas, de repente, quando toda a nossa vida normal é abalada e a nossa estrutura ela entra em choque, aí algumas coisas que estão lá no fundo do nosso coração, que a gente nem mexe muito no dia a dia, aparecem, né, vem para a superfície. E aí você percebe que tem alguma coisa errada. E aí, então, que entra o lugar da esperança. Eu tenho conversado com muitas pessoas que estão sofrendo muito por causa das mudanças que aconteceram nessa pandemia, porque perceberam que estavam colocando a esperança no lugar errado. Então, é muito importante, sim, a gente parar para entender aonde está a nossa esperança. E a nossa esperança não pode estar apenas em coisas que são passageiras. A nossa esperança não pode estar apenas em coisas que mudam, que desaparecem, que somem, que fogem completamente do nosso controle, que não estão, né, nas nossas mãos para definir e controlar. Mas isso também não significa que a gente não vai se relacionar com as coisas que acontecem. Então, o trabalho, os relacionamentos, a família, os projetos, os sonhos, tudo isso tem um lugar muito grande na nossa vida. Mas a gente não pode deixar de considerar que essas coisas ocupam um lugar porque elas nos são dadas por Deus. É Deus quem nos chama para participar dessas coisas. É Deus quem nos dá essas coisas como dádiva. Então, a família, os filhos, o trabalho, os projetos, os ministérios, os sonhos, todas essas coisas são parte, sim, do reino de Deus e da restauração de todas as coisas que Ele está fazendo agora, através da vida de cada um de nós. Mas é o nosso relacionamento com Ele e essa esperança nele quem vai, então, nos dar equilíbrio para lidar adequadamente com cada uma dessas coisas na nossa vida diária. Então, tem um versículo que eu gosto muito, que está em Romanos 15, 13. Olha só que interessante esse versículo. Romanos 15, 13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele,
de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, essa é a versão NVT, Romanos 15, 13. E eu acho muito interessante, porque Paulo está dizendo aqui que Deus, a fonte de esperança, ou seja, a nossa esperança precisa estar em Deus. A gente precisa lembrar e reconhecer e viver na prática, de uma maneira real mesmo, que Ele é a fonte da nossa esperança. E aí, então, Ele vai nos encher inteiramente de alegria e paz em vista da fé que depositamos nele, de modo que possamos transbordar de esperança. Então, é essa ideia de uma água mesmo, um rio, né? A esperança como se fosse um rio, onde Deus é a fonte desse rio, que é derramado em nós e nos enche a ponto de transbordar e ser derramado, né? Para as pessoas à nossa volta. Mas a fonte vem dele. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso nos dá um bom início para a gente refletir sobre a esperança, então, em relação às outras áreas da nossa vida. E, claro, pelo poder do Espírito Santo. Então, se a esperança é uma virtude, assim como a fé, o amor e as demais virtudes, ela vai ser gerada em nós pela ação do Espírito Santo. Não é algo que eu vou fazer acontecer pelas minhas próprias forças. Ela é resultado da ação do Espírito Santo em cada um de nós. E nós precisamos nos lembrar disso. O Espírito Santo habita em nós. Nós não estamos vivendo o nosso dia a dia baseado na força do nosso próprio braço, na nossa inteligência, na nossa competência, na nossa sabedoria, na nossa capacidade de lidar com todas as circunstâncias que estão acontecendo agora. A gente faz isso através do poder do Espírito Santo que habita em nós e nos capacita, sim, a viver cada uma dessas coisas. E aí, então, nós precisamos ter muito claro a narrativa que sustenta a nossa vida. E, enfim, eu acho que alguns de vocês já ouviram eu falando sobre isso. Eu falei isso com os amigos ali do Ministério Paixão e Compaixão, quando a gente conversou sobre a liturgia do ordinário. A gente se perde muitas vezes na nossa realidade porque a gente deposita a nossa segurança e a nossa esperança em narrativas falsas, em narrativas que competem, né, com a narrativa verdadeira do reino de Deus. Então, a narrativa que sustenta a nossa vida é que existe um Deus, sim, que reina agora como Senhor absoluto, que traz todas essas coisas à existência, sustenta todas elas agora com o seu poder e está em ação agora no mundo, através de cada um de nós e em todas as áreas, para redimir tudo e trazer tudo à perfeição. O nosso Deus está em missão no mundo para realmente tirar o pecado, tirar o mal, vencer a morte. E nós sabemos, porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que ele já venceu. Ele já venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mal. E nós sabemos que o reino dele já começou. E cada um de nós agora é parte dessa missão de Deus no mundo, é parte dessa ação de Deus no mundo. Então, tem uma ação acontecendo agora em todas as áreas de trazer tudo à completude, de redimir de maneira perfeita todas as coisas. E tem uma ação acontecendo dentro de cada um de nós, onde nós estamos sendo feitos à imagem e semelhança de Jesus. Momento a momento, a cada dia que passa, nós estamos sendo transformados também. Tem um processo de santificação se desenrolando em cada um de nós. E nós também participamos dessa missão de Deus no mundo. Então, cada um aqui se torna co-participante do que Deus está fazendo. Em casa, na família, na universidade, no direito, na advocacia, na administração, na engenharia, na tecnologia, no direito público, na economia, em todas as áreas. Nós estamos participando do que Deus está fazendo. Então, nós temos esperança, sim. Por quê? Porque a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança é que Ele é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu. A nossa esperança é que esse processo de redenção que Ele começou vai ser completo, sim. A nossa esperança é que um dia Jesus vai voltar e vai, então, mostrar para todo mundo isso de maneira perfeita.
A nossa esperança é que um dia o mal, a morte e o pecado vão ser destruídos completamente e nós vamos habitar com ele, então, num reino onde isso não vai mais existir. A nossa esperança é que nós vamos ver a verdade, a beleza e a bondade prevalecendo em todas as áreas. A nossa esperança está em que nós depositamos a nossa fé e a nossa segurança em quem Deus é e no que Ele está fazendo. Então, por isso, nós temos esperança, sim, de trabalhar agora em todas essas áreas, de agir, de amar essas pessoas que Deus colocou na nossa volta e de também, dentro desse nosso pequeno universo aqui, nas nossas famílias, nas nossas universidades, nos nossos ambientes de trabalho, nós temos esperança para lutar contra o mal, contra a injustiça, contra a corrupção, contra tudo que ainda manifesta, né, essa presença do pecado e essa distorção do pecado. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem entender isso? Então, isso tem que ficar muito claro em primeiro lugar, sabe? Essa é a narrativa que sustenta a nossa vida. O nosso tempo agora aqui na Terra é parte desse tempo maior que Deus está conduzindo na história, que começou lá no início, quando Ele inventou o tempo, a criação de todas as coisas, a queda e a entrada do pecado, a vinda de Jesus para restaurar todas as coisas, o início do reino de Deus e que vai ser completado um dia quando Jesus voltar. Mas que não vai acabar simplesmente, aí que vai continuar, né? Aí que vai começar a verdadeira vida, a vida eterna. Então, é esse desenrolar, é essa história que está acontecendo agora. E isso precisa estar muito claro nas nossas vidas, sabe? Por isso que nós precisamos abrir as nossas Bíblias e ler e entender isso. Nós fazemos parte dessa história. Tem esse tempo divino se desenrolando e que ele inclui cada uma das nossas histórias e o nosso tempo aqui agora. Então, é isso que nos dá a esperança verdadeira. Quem Deus é e o que Ele está fazendo. E aí, então, Ele me chama para participar. É como se Deus chamasse cada um de nós. Saulo, eu quero fazer algo na universidade aí de Manaus. Você me ajuda? Raquel, eu quero fazer algo aí na sua família. Você me ajuda? Thaís, eu quero fazer algo específico ali no seu trabalho. Você me ajuda? Então, a gente precisa entender isso, que todas as nossas atividades, elas não são por acaso. Todos os nossos trabalhos não são por acaso. Todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, nossa família que está mais perto de nós, não é por acaso. Nossos amigos, nossos ministérios, nossas igrejas, não são coisas que eu tive vontade de fazer e vou lá e fico fazendo e sofrendo, e aí eu peço, por favor, Deus me ajuda. É o contrário, você entende? Deus está fazendo essas coisas todas, e Ele nos chama para participar. E nós, então, participamos, mas também com a força dEle, com algo que Ele nos capacita. E quanto mais nós confiamos nele, depositamos nele a nossa esperança, a nossa fé, mais nós somos fortalecidos no poder dele para realizar cada uma dessas coisas. E aí, então, entram os nossos sonhos. E eu acho isso muito legal, porque muitas das nossas frustrações com as esperas demoradas e prolongadas, muitas vezes estão no fato de que nós duvidamos de que Deus se importa e de que Ele quer realizar aquelas coisas nas nossas vidas. Então, é muito interessante isso. Pega, por exemplo, Moisés. Eu gosto muito de muitas histórias bíblicas, porque elas deixam isso muito claro para nós. Só que, às vezes, a gente não enxerga isso. Moisés, provavelmente, ele foi amamentado pela sua própria mãe e ele cresceu ouvindo as histórias de que um dia Deus ia libertar o povo da escravidão. E de que Deus se importava com o povo, de que Deus não tolerava a injustiça, e muito menos a escravidão, e de que um dia Deus iria libertar o seu povo. Então, imagina Moisés crescendo, ouvindo essas histórias. E aí, então, quando ele, já homem adulto, né, via as injustiças que eram feitas ali pelos egípcios, e especialmente contra o seu povo, e ele sentia aquela injustiça, ele sentia aquela opressão, ele sentia que ele tinha que fazer alguma coisa.
ele achava que Deus ia usar ele de alguma maneira para trazer libertação para o povo. E aí, então, ele se intromete lá numa briga, né, dos soldados egípcios, oprimindo alguém ali do seu povo, e ele mata o egípcio. Então, pensa nisso. Pensa em Moisés aprendendo a conhecer a Deus, aprendendo a confiar em Deus e a esperar que Deus fosse fazer alguma coisa para libertar o povo, e achar que ele tinha alguma coisa a ver com isso. Então, é uma mistura de sonho, de propósito, de chamado, de vocação ali. E aí, então, ele age, e aí ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, aí, de repente, acontece uma outra briga, ele vai lá tentar apaziguar, e o povo fala assim, quem você pensa que é? Você acha que você vai nos libertar? Você acha que é você que vai salvar a gente? Aí ele fica todo confuso e foge. Aí, então, ele vai lá para uma outra região, né? Começa a apacentar, né? Ovelhas, um negócio assim, trabalhar lá, se casa, começa a ajudar o seu sogro, cuidar da sua família. E aí, se passaram quanto tempo? Vocês lembram disso? Não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foram 3 anos. Foram 40 anos. 40 anos, gente. Que Deus deixou Moisés esperando. E aí, nesse tempo todo, imagina o que já passou pela cabeça dele. Falou assim, nossa, eu acho que eu entendi tudo errado. Deus não queria que eu libertasse o povo mesmo, não. Não era isso que Deus tinha para mim. Eu vou ficar aqui cuidando da minha família mesmo e tal. Até que, então, 40 anos depois, Deus aparece para ele numa sarça ardente e fala, Moisés, tudo bem? Lembra de mim? Então, eu quero libertar o povo lá do Egito e você vai me ajudar. Aí, você tá doido, Deus? Claro que não. Não, eu até pensei que um dia eu ia fazer isso, mas agora tá claro para mim que não era essa a sua vontade, não. Você me deixou aqui esperando 40 anos. Olha só, gente. Como é que eu posso dizer? Esse modelo acaba acontecendo com várias pessoas. Olha Abraão e a espera para ter um filho. Olha José e a espera para ele assumir um cargo de autoridade e ver o seu sonho realizado, né, de sua família se prostrar diante dele. Enfim, isso aconteceu com muitas pessoas ao longo de toda a história da Bíblia. E mostra mais ou menos o que Deus faz com a gente também. Isso é, ele nos dá sonhos, ele nos dá paixões, ele nos dá algo que a gente tem vontade de se envolver. E pode ser a paixão pela física, a paixão pela matemática, a paixão pela gestão de projetos, a paixão por ter uma família e por educar filhos, a paixão por restaurar a área de educação na escola pública, no ensino fundamental, a paixão por ver a qualidade de, sei lá, a forma com que os projetos são desenvolvidos no Brasil, se preocuparem mais com as pessoas, a forma com que as coisas são feitas, que ainda tem injustiça e corrupção e distorções envolvidas, então de ser luz ali naquele lugar e fazer de um jeito diferente. Então Deus faz assim, ele coloca esses sonhos e esses desejos no nosso coração. Só que no nosso coração impaciente, a gente quer ver isso tudo realizado amanhã, né? Não é verdade? No nosso desejo de fazer a diferença e de querer resolver os problemas, a gente quer que isso já aconteça no final do ano. Eu escrevo um projeto agora e eu quero que amanhã ele seja aprovado e daqui a um mês eu já tenho os resultados. E, na verdade, não é assim. Por quê? Porque, sim, Deus está preocupado em redimir essas áreas e fazer algo acontecer nessas áreas. Mas, antes disso, ele está preocupado em transformar eu e você num tipo de pessoa. Deus quer nos transformar em homens e mulheres semelhantes a Jesus. Ele quer gerar em nós um caráter específico, ele quer gerar em nós virtudes específicas. E aí, então, essas pessoas transformadas vão ser capazes de realizar esses projetos. Então, sim, nós
precisamos nos engajar com toda a dedicação nesses projetos, fazer ciência, ensinar as pessoas, construir lugares melhores em todas essas áreas de atuação que eu comentei antes. Mas nós também precisamos nos lembrar de que nós estamos nos transformando em um tipo de pessoa e que isso leva tempo. Então, às vezes, Deus vai te dar um sonho e vai te deixar esperando. E vai te colocar anos esperando. Aí, muitas vezes, a incredulidade do nosso coração vai fazer com que a gente desanime e fale, quer saber? Não quero mais essa área. Nossa, gestão de projetos é tão complicado, né? Olha, é tanta confusão, eu acho que eu me enganei. Eu acho que Deus não queria que eu estudasse isso mesmo, não. Eu acho que eu vou fazer teologia. Quer saber? Nossa, essa área tem tantos desafios, né? Tem tanta, como é que eu posso dizer? Incompatibilidade, né, com o evangelho, é tanta oposição. Eu acho que eu me enganei. Eu vou mudar de curso. Vou abandonar essa área e fazer outro curso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu converso com muitas pessoas assim, que nitidamente Deus nos coloca no banco de espera. Nitidamente Deus nos dá um sonho e o coração delas queima por algo, mas elas não veem esse algo acontecendo. E é aí que entra a virtude da esperança. É aí que a gente tem que ter fé, em primeiro lugar, e esperança, em segundo lugar. Porque a nossa esperança não pode estar no resultado em si desse projeto, ou dessa área, ou desse trabalho, vocês percebem? Porque pode demorar. E nós podemos plantar muitas sementes e não ver essas árvores crescidas e os frutos dessas árvores. Tem coisas que Deus nos chama para fazer que provavelmente a segunda, terceira e quarta gerações que vierem depois de nós é que vão colher. Mas ainda assim nós precisamos ter esperança de que isso que Deus nos chamou para fazer agora vai dar os seus frutos no tempo certo. Vocês percebem então o que eu quero dizer? Então, primeiro a gente precisa ter muito claro essa narrativa do reino de Deus e de que, em primeiro lugar, é Deus que está fazendo alguma coisa. Mas ele faz através de cada um de nós. E então ele gera sonhos e paixões nos nossos corações e nos chama para fazer também. E isso então vai gerar esperança de que nós vamos atuar nessas diversas áreas. Só que nós precisamos ter o nosso coração sempre ajustado na fonte de toda esperança para a gente ter alegria e paz ao fazer o nosso trabalho diário, comum, repetitivo, e muitas vezes sem ver resultado nenhum. Lembrando que a nossa fé está depositada nele. E isso é que vai nos dar coragem de enfrentar todos os dias as dificuldades e desafios que a gente enfrenta todos os dias nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas universidades, nas nossas famílias. Porque nós vamos estar sendo fiel ao que o Senhor tem nos dado hoje. Então, mesmo que eu ainda não veja os frutos agora, eu tenho esperança de que Deus está fazendo algo agora com a minha família. Mesmo que eu não veja os frutos do meu trabalho, eu tenho esperança de que Deus está fazendo algo aqui. Então, eu vou continuar insistindo nesse doutorado por todas as dificuldades. Eu vou continuar insistindo em dar aula para os meus alunos com todas as dificuldades. Eu vou continuar cuidando aqui dos meus relacionamentos e amando e pedindo perdão e cuidando, porque Deus está fazendo algo através disso, mesmo que eu não esteja vendo. Aí eu me lembro de um outro trechinho aqui de Romanos, que também é sensacional. Romanos 8. Romanos 8, 24, fala assim: recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Então, aí entram duas outras virtudes muito importantes que a gente também não gosta muito. Ninguém gosta de ter paciência, e muito menos de pedir paciência para Deus, né? Mas a gente precisa de paciência, gente. A paciência como virtude. E isso eu falo muito no livro, né? A paciência do agricultor, a paciência daquele que planta uma semente e rega, e
protege dos animais, dos pássaros, das ervas daninhas, prepara a terra e planta a semente. E cuida dessa semente. E espera, e espera, e espera, e espera. E tem coisas que nascem um pouquinho mais rápido mesmo, mas tem coisas que levam muitos anos para crescer. Tem árvores que levam centenas de anos. Tem coisas que demoram muito tempo para trazer ao primeiro fruto. E nós precisamos ser essas pessoas que são pacientes e que confiam, que têm confiança no que Deus está fazendo. Porque no tempo certo, Deus vai dar o fruto de cada coisa. Então, isso me lembra muito uma narrativa que é muito forte, que compete muito com a narrativa do Reino de Deus, e que todos nós estamos inseridos, que é a narrativa da nossa cultura de sucesso e de felicidade. Então, todos nós entramos no curso universitário querendo ser bem-sucedidos. Então, nós escolhemos uma profissão, alguns com dúvidas, alguns com mais certezas, mas nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos ter um bom emprego, nós queremos ter retorno financeiro, nós queremos que as pessoas vejam o que a gente está fazendo e reconheçam isso, nós queremos influenciar a vida de outras pessoas. Então, a nossa cultura coloca uma pressão muito grande de que eu mostre o mais rápido possível que eu fui bem-sucedida, que eu escolhi uma carreira promissora e que deu certo, consequentemente, isso vai me fazer feliz. Eu vou ser feliz por isso. Quando, na verdade, a narrativa do Reino de Deus me chama para eu ser fiel nisso que Deus está me dando agora e ser como o agricultor que vai plantar sua semente. E talvez Deus vai me colocar em áreas onde eu não vou ser bem-sucedida aos olhos da minha cultura, à minha volta. Porque, sei lá, é uma área que não paga bem, é uma área que não remunera bem, é uma área onde eu vou ter muita dificuldade mesmo. Seja porque não é uma área que tem sucesso, que tem status, que tem reconhecimento. Eu vou atuar em situações de pobreza, eu vou atuar em situações de, sei lá, oposição, de dificuldade, eu vou ser perseguida, eu vou ter dificuldade, vou ter desafios. E aí as pessoas à minha volta, né, meus amigos, meus pais, vão virar e vão falar assim: você é tão inteligente, por que você escolheu essa área? Você podia ter feito direito, medicina, ganhar muito dinheiro. Então, nossos amigos, com toda boa vontade, porque eles gostam da gente, vão falar: mas por que você escolheu essa área? Isso aí não dá dinheiro. Não, para com isso. Por que você está nesse emprego? Você só sofre aí. Mas, às vezes, é exatamente ali que Deus quer que a gente esteja. É exatamente ali que Deus quer que a gente plante sementes. É exatamente ali que Deus quer que a gente seja uma luz num lugar onde há completamente escuridão à nossa volta. É para isso que Deus nos chama, entende? Para ser luz no mundo que está escuro e para ser sal no meio de um lugar que está apodrecendo. Então, o nosso conceito de sucesso e de felicidade vai ser totalmente diferente, sabe? Vai ser o que Paulo fala aqui. Estou sendo perseguido, fui preso, fui torturado. E graças a Deus por isso, porque é isso mesmo que Deus queria. Então, tá tudo bem, o reino está avançando. Assim, como assim, Paulo? Tá dando tudo errado com você, o reino não está avançando. Não, tá assim. Deus queria exatamente que isso acontecesse dessa maneira. Tem uma história que eu conto no livro que eu acho muito legal, que é de John Bunyan. Talvez vocês já conheçam essa história. Ele que escreveu O Peregrino, que é o livro considerado de maior sucesso, né? Um dos clássicos da literatura cristã. Só que ele era um pregador muito competente. As pessoas se convertiam quando ele pregava, as pessoas eram transformadas. E aí ele pregou por poucos anos, e a pregação dele realmente era tão contundente que ele incomodou muitas pessoas ali, e ele foi preso. E aí ele passou a maior parte da sua vida preso. Ele ficou, eu não lembro agora quantos anos, preso, aí ele foi solto, aí 2 anos depois prenderam ele de novo, e ele passou a maior parte da sua vida preso. Aí você pensa assim: poxa Deus,
por que o senhor prendeu o John Bunyan? Ele seria muito mais competente, bem-sucedido como um pregador lá em Liberdade. Só que foi da vontade de Deus que ele desse os seus frutos nessas condições. E foi justamente por ele estar preso que ele escreveu O Peregrino, que é um exemplo, né, da vida cristã, dessa nossa jornada da fé rumo à cidade celestial. Então, aos olhos do mundo, ele foi um fracassado, ele foi preso e não fez nada de bom na vida. Mas aos olhos de Deus, as sementes que ele plantou estão dando frutos até hoje. E provavelmente os livros dele influenciaram muitos de nós aqui. O próprio Bonhoeffer, eu adoro a história do Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão muito inteligente, muito competente, escreveu muitos livros, além de ser um pianista também, muito importante. Ele até estava em dúvida se ia seguir a carreira como músico profissional ou como teólogo. E na Segunda Guerra Mundial ele foi preso, foi para um campo de concentração e 2 anos depois ele foi executado. Aí você pensa assim, nossa Deus, por que você deixou isso acontecer com o Bonhoeffer? Ele seria muito mais útil se isso não tivesse acontecido com ele. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós hoje somos muito bombardeados com essas ideias de produtividade, eficiência, sucesso, pelas coisas que a gente consegue fazer. E é exatamente isso que está deixando todo mundo esgotado, exausto, porque tudo vira uma questão de eficiência. Quantos livros eu li, quantos cursos eu fiz, quantos filmes eu assisti, quantas séries eu maratonei, quantos diplomas eu tenho, quantos alunos eu orientei, quantos artigos eu escrevi, quantas pessoas foram convertidas no meu ministério, quantas pessoas compareceram na sala de adoração. Então, tudo se torna números e sucesso e produtividade, eficiência. E não é assim no reino de Deus. Deus nos faz esperar. Deus nos coloca em situações onde, sim, nós estamos atuando e agindo, mas nós estamos plantando sementes. E para a semente dar o seu fruto, é necessário espera, é necessário paciência, é necessário esperança. Então, eu gostaria de concluir e dar pelo menos uma meia hora aí para a gente conversar, no sentido de que cada um de nós aqui tem um chamado e atua, né, em áreas, como vocês falaram no início, quando se apresentaram, e que vocês não estão nessas áreas por acaso, vocês não estão ao lado dessas pessoas por acaso. Deus chamou cada um de vocês para atuar nessas áreas junto com Ele, porque Ele está fazendo alguma coisa através da vida de vocês. Mas vocês têm que ter paciência e vocês têm que ter esperança. E a sua esperança não pode estar nos resultados aqui agora que eu vejo, porque daí quando eu vejo o resultado, eu falo, então eu estou no lugar certo, porque tá vendo? Tá dando certo, então era isso mesmo que Deus queria de mim. E quando as coisas demoram e não dão frutos e a gente não enxerga, a nossa incredulidade do coração vai fazer a gente duvidar de Deus. Fala assim, quer saber? Acho que Deus não queria que eu estivesse aqui mesmo, não. Eu acho que não está valendo a pena, porque não está acontecendo nada. Então, eu queria encorajar vocês a lembrar dessa narrativa maior que sustenta a vida de cada um de nós e a lembrar que esse Deus está fazendo muita coisa enquanto a gente não enxerga os frutos. Ele está levando essas sementes à completude. E isso pode levar muito tempo, muito mais tempo do que a gente gostaria. Mas parte da nossa obediência, da nossa fidelidade, está em depositar a nossa confiança nele e esperar por essas coisas que a gente ainda não vê, com paciência e com confiança. Porque no final, a gente já sabe o que vai acontecer no final. No final vai dar tudo certo. No final, Jesus vai voltar e vai redimir completamente todas as áreas. Só que essa redenção vai acontecer porque cada um de nós espalhou essas sementes agora e contribuiu para que o reino de Deus existisse agora, nessas áreas onde a gente está atuando, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, agora. E a gente teve paciência e a gente teve esperança. E no tempo certo, Deus levou tudo isso para a sua completude. Então, meus queridos, eu queria dizer isso, que cada um de nós seja encorajado para depositar a esperança no lugar certo. Porque daí, se a nossa esperança estiver no lugar errado, a gente vai se frustrar, a gente vai desanimar e a gente vai querer desistir. E não podemos fazer isso, porque tem muito trabalho pela frente.
O reino de Deus está aí acontecendo, tem muita coisa errada ainda no mundo, tem muita injustiça, tem muita escuridão, e nós precisamos ter fé, esperança e amor para sermos essa luz nessa escuridão. Dentro das universidades, dentro das escolas, dentro dos escritórios, dentro de cada lugar aqui onde cada um de nós está inserido. Porque o nosso Deus é a fonte de toda esperança. E Ele vai nos ajudar a ponto dessa esperança transbordar dentro de nós e nos guiar nesse caminho. É isso. Agora eu queria ouvir vocês. O que vocês acham disso que eu falei? Fez algum sentido? Ou vocês queriam trazer alguma coisa, algum comentário? Uau! Na verdade, foi bem profundo, né, Vanessa? Gostei demais dessa parte que você falou, que a nossa história, a nossa narrativa está dentro da narrativa de Deus. Deus está fazendo, né? E a gente que pensa que vai fazer alguma coisa. Pois é, eu acho que tem que cair essa ficha, sabe? Porque senão a gente carrega um peso pesado demais. É tipo assim, eu tô tentando fazer a minha vida dar certo aqui com os meus relacionamentos, a minha família, a minha igreja e o trabalho. Nossa, tem tanta coisa para fazer, gente. E aí eu fico tentando resolver e aí eu lembro de Deus. Não, Deus me ajuda, me abençoa, por favor, me dá um emprego. Depois, Deus me ajuda aqui com esse meu chefe. Nossa, Deus me ajuda aqui, eu tenho que resolver esse projeto. Mas a gente tá errada a lógica. Quando eu percebo que é Deus que está fazendo essas coisas no mundo e Ele me chama para participar e Ele vai comigo e Ele me capacita, o fardo está com Ele mesmo. Então, é diferente, sabe? E aí a gente fica sobrecarregado e desgastado de uma maneira desnecessária. Oi, Vanessa. Oi, Cleusa. Tudo bem? Tudo bem? Eu acho assim que a tua fala, ela me remeteu muito ao que o Igor teve falando essa semana e que para mim puxou muito a questão de um Deus imanente e transcendente. Eu gostei muito, muito disso. E eu acho assim que para mim o grande ganho que está sendo esse curso e a tua fala hoje, que é espetacular, parabéns, eu estou te amando. É justamente essa questão, né, de como imanente que a gente já tinha isso na vida cristã, parece que a gente nunca questionou sobre isso, né? Mas essa coisa dele transcender a este ponto, né? Agora, você me chama a atenção uma questão que quando você colocou aí a questão de Moisés, eu tenho uma forma um pouco tranquila de me tranquilizar naquela palavra de que todas as coisas contribuem, sabe? Uhum. E que me leva ao quê? Que me leva a pensar que se eu mudei a rota, que também esta rota estava nesse propósito maior, entendeu? Então, assim, para eu não ficar me cobrando, porque eu acho que a questão nossa como cristã sempre é assim, o centro da vontade de Deus, né? A gente sempre pensa, Deus, que eu estou no centro da tua vontade, sei que isso é da tua vontade. E eu vejo assim, com muitas pessoas, principalmente adolescentes, jovens, a pessoa até adulta, às vezes quando vem na parte de aconselhamento, e será que isso é da vontade de Deus ou não, né? Essa semana mesmo, uma amiga minha que vai fazer uma cirurgia, com aquele questionamento, será que Deus está na causa, né? E eu parto muito disso que você colocou, de que, assim, Deus, ele me inspira, né? Deus, ele coloca em mim os desejos, ele coloca em mim o sonho. Então, aquela coisa assim que eu digo, eu vou fazer isso para o meu melhor, para o melhor do outro, para melhor representá-lo, aquele Imago Dei também que eu amei demais, né? A imagem de Deus, meu Deus, é surpreendente. Então, assim... Que legal, Cleusa. Você fala do curso de Fundamentos da Vida Intelectual, né? Isso, Muito bom, muito bom. Não, é exatamente isso. Eu também conversei sobre esse assunto na semana passada com uma amiga, que ela falou assim, como que eu sei qual que é a vontade de Deus? Como se eu sei se eu estou fazendo tudo errado, né? Fora da vontade de Deus. Assim, duas coisas. Primeiro, não tem como você fazer nada fora da vontade de Deus. Ai, ótimo. Não tem absolutamente nada que a gente faça que Deus não esteja sustentando. Só que, claro, eu posso fazer isso cooperando com Deus, né, em obediência a Ele, ou eu posso fazer isso ignorando Deus, em rebeldia a Ele, né? Mas não tem nada que Deus não seja soberano, que Ele não esteja direcionando e conduzindo. Até os meus erros, até as minhas escolhas, sei lá, mal feitas,
Deus está, sim, conduzindo toda a história, cada um de nós. Ele é Senhor de todas as pessoas, sabe? Todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que nem o conhecem. Deus conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade perfeita. E eu preciso enxergar isso que ele me dá agora para fazer. O que ele está me dando agora para fazer, sabe? É isso que é a vontade dele para mim agora. E claro que à medida que a gente vai conhecendo mais a Deus, sendo transformada à imagem e semelhança de Jesus, nós vamos conhecendo a vontade dele, né? E aí a gente participa disso de um modo mais tranquilo, digamos assim, né? Mas não significa que não haja sofrimentos, que não hajam obstáculos, que não hajam dificuldades no caminho. Então, confiar em um Deus que é muito mais poderoso do que nós e que conduz a nossa história nos dá essa segurança, igual você falou, sabe? Essa tranquilidade de saber que, mesmo os meus erros e os meus pecados, o Senhor conduz, né, de uma maneira adequada. E não existe essa coisa de estar no centro da vontade de Deus, né? Enfim, a gente vai aprendendo a conhecer Deus à medida que a gente vai caminhando com Ele, né? E Ele vai nos conduzindo nessa jornada. Então, tem uma jornada imensa ainda pela frente para a gente conhecer mais sobre Ele, sobre a vontade dEle. E isso não significa que a gente não vai cometer erros, não vai fazer escolhas ruins, mas isso não pode gerar esse peso de falar assim, nossa, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter mudado para Belo Horizonte, tá vendo? Eu não podia ter feito esse curso, eu estou no curso errado. Então, não é assim que funciona. É como se fosse tudo ou nada. Porque a história da narrativa do mundo faça esse curso e aí você vai ser feliz. Case e você vai ser feliz. Compre isso e você vai ser feliz. Então, toda a esperança, toda a expectativa está depositada nisso. E eu não posso errar. Eu não tenho mais tempo. E não é assim com Deus. É outra lógica. Ok, eu sei que tem muita gente já inscrita, eu quero pedir desculpa que eu nem me inscrevi, mas só para finalizar, eu não tenho uma pesquisa a fundo, porque eu ouvi dessas que, como a gente está ouvindo agora, muito desses entendidos aí hebraico, né? Mas sobre aquela palavra de que as misericórdias do Senhor se renovam. A pessoa que eu ouvi, ele falava, era um doutorando nessa área da teologia, né? Ele disse que essa palavra, especificamente desse versículo, ela se refere justamente, e eu peguei muito isso, no realinhamento diário. Então, diariamente, Deus realinha a minha história, a sua vontade. Então, como tu falou, assim, eu não deveria ter mudado, mas eu mudei, então Deus vai realinhar novamente, entendeu? E isso me deu uma nova amplitude, uma nova visão de como é lindo essa soberania, como tu estás citando, de Deus, esse realinhar. Quer dizer, mesmo que eu me ache que eu possa ter frustrado, errado, falhado, ele realinha novamente. Então, por isso que a misericórdia, diariamente, ele realinha para a minha vida. Gente, obrigada, Vanessa. Queria falar muito, muito mais, mas eu vou deixar meus colegas aí, que eu sei que tem muita gente ansiosa para falar contigo. Obrigada, Cleusa. Um abração para você. Um abraço. Bem, pessoal, nós estamos nos inscrevendo aqui, né? Nós temos a Michele e depois o Haroldo. Se você quiser falar também, se inscreva aqui para a gente ter uma ordem, para a gente conseguir administrar, tá? Então, vamos lá, Michele. Fala comigo, Mi. Nossa, tá tão distante o seu som, Mi, eu não tô conseguindo te ouvir. Muito baixinho mesmo, Saulo. Eu não sei Tá o que é. conseguindo agora? Eu desliguei o Bluetooth. Ah, sim. Agora dá para ouvir. Então, eu falei que isso foi um consolo para o meu coração hoje, tudo que a Vanessa falou, porque a gente sabe dessas coisas, né, na vida cristã, mas parece que tem hora que o nosso coração esfria ou a incredulidade tenta entrar. E aí, enquanto a Vanessa estava falando, Deus me trouxe à memória algo. Eu tenho 10 anos que eu trabalho no Distrito Industrial. E lá na empresa, é uma empresa chinesa, gente, então pensa aí. A maioria das pessoas são budistas, os chefes são budistas, só que a gente tem um cliente que é a Dell, e foi muito fantástico. A gente se reunia para orar debaixo de uma árvore. E aí, em uma auditoria da Dell, eles falaram que era prioridade que a empresa tivesse um espaço religioso.
sabe? Tipo assim, sem religião, mas que era obrigatório ter um espaço religioso. E nisso eu me enturmei com as pessoas e a gente começou um discipulado dentro da empresa que eu trabalho. E eu tenho convicção que esses 10 anos que eu tô lá é por causa disso. Porém, tem horas assim que parece que o inimigo usa certas pessoas, né? Ou sim, Todo mundo acha que, tipo assim, várias vezes eu já ouvi, poxa, Michele, você tem 10 anos de fábrica, você nem analista é, você nem supervisora é, você nem gerente é, como se sucesso tivesse totalmente ligado nessa nossa visão secular e nessa cosmovisão de consumismo aí, né, a salário. E aí teve uma vez que o Senhor falou comigo, disse, você não está aqui para ganhar bem. O seu objetivo não é para ganhar um alto salário aqui. Isso é o tipo de coisa que a gente não quer ouvir, não, né? Não, a gente não quer, gente, porque nem sempre é fácil. Tipo, tem dias que eu tô de boa, mas tem dias, parece que aquelas palavras entram com tudo, sabe? Eu até tinha comentado com a Vanessa antes que essa semana não foi uma semana boa. E aí o Senhor trouxe consolo sobre espera, que eu sei que eu tô nesse processo. Não sobre questão profissional, mas sobre vários outros processos que a gente não quer esperar. Teve coisas que Deus já me falou anos e anos atrás que não aconteceram e talvez nem aconteça, né? O Moisés não entrou na terra prometida, ele não viu aquilo que o Senhor falou. E o nosso coração parece que são crises e crises de ansiedade por isso. E eu lembro até de uma palavra que eu ouvi que a gente não pode levar a nossa vida em detrimento das palavras que a gente já recebeu. Porque a esperança, Cristo, é muito maior do que todas essas coisas. Então, se não acontecer, tá tudo bem, né? Só que é só para compartilhar mesmo essa questão de tipo, da gente não ser levado pelo consumismo, para a gente não ser levado. Pode ver que quando falo da economia, parece que estão falando de uma pessoa, né? É isso mesmo. E é isso, muito obrigada, Vanessa. Isso realmente acalmou muito meu coração. Vou meditar nessas coisas hoje. Bom, Michele, Deus te abençoe muito. E não quer dizer que a gente vai ter que simplesmente aturar empregos difíceis a nossa vida inteira, não, mas quando for da vontade de Deus, Ele vai te tirar daí e vai te colocar em outro lugar. É a gente, às vezes, ver essa rotina, de certo modo, monótona, né? E às vezes sem grandes resultados, e tá tudo bem, e entregar o resultado do nosso trabalho para Deus, levar a completude no tempo certo. E ter paciência, né? Ter paciência. Muito bom, Mi. Oi, Vanessa. Oi. Pois gostei muito como você, assim, acho que chegou na essência do assunto. Muito boa. Eu lembrei, né? Na hora que você estava falando, tem um certo momento que eu lembrei de um texto que já li há muito tempo, então posso estar errado quando eu citar aqui, em Jeremias, e Jeremias tem que falar para alguém algo assim, eu estou arrancando o que plantei e estou destruindo o que construí, e você me pede grandeza. Então, é um exemplo de alguém, tá certo, que ignorava uma ação de Deus na história, de algo muito maior do que ele, do que a vida dele. Deus estava ali disciplinando Israel, né? Então, algo muito maior, que depois de 70 anos esse povo ia voltar repelindo todo tipo de como é que é? Idolatria, certo? Totalmente. Então, um remédio amargo demais, certo? Tinha que ser ministrado, não tinha jeito, né? E essa pessoa querendo grandeza, né? Numa época dessa. Então, eu achei muito importante, porque a gente não sabe o que Deus está fazendo com o Brasil. Com o mundo, né? Porque com o mundo, essa pandemia pegou o mundo inteiro, assim. Exato. E aí eu fico insistindo só na minha própria vida, né? Nos meus planos e nos meus sonhos. Quem não gosta do que é bom, meu Deus do céu? Sabe? Não, isso é interessante, Haroldo, porque Deus nos fez para ter prazer nessas coisas mesmo. A gente deseja essas coisas. Mas é tipo isso, é como se a gente estivesse em exílio mesmo. Então a gente tem que
a gente tem que lembrar do que Deus está fazendo enquanto a gente está vivendo aqui nas nossas circunstâncias. E o que Deus está fazendo quando Ele nos chama para ficar dentro de casa? O que Deus está fazendo quando Deus obriga pais e filhos que não se veem a conviverem juntos? O que Deus está fazendo com que, quando Ele frustra os nossos planos de, sei lá, de sucesso, de viagens, de eventos? Isso. Deus está fazendo alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo agora. Pois é, porque eu vejo assim o seguinte, não só eu que sou importante, pelo amor de Deus. Então, Deus dá importância para todas as pessoas, para as nações, o Deus das nações, tá certo? Então, puxa, é muita mesquinheza minha, tá certo? Fica ali, agora eu estou de mal contigo, Deus, porque tu não... Era para eu ter ido para Manaus, né, gente? Em maio, acho que em maio que eu ia para o evento lá do pessoal do Pastoral Daí. E aí, poxa, Deus não deixou eu ir para Manaus, gente. Como assim, Deus? Mas, tipo, tem outros planos. Que maravilhoso para ti, não pôde comer com a gente. Então, não foi ainda, né? Então, Deus mudou esses planos, e aí ele faz com que a gente espere. Tipo assim, espera, não é a hora ainda de ir para Manaus. Espera. E aí Muito obrigado. A gente joga tudo fora, né? Fala, mas eu quero agora, depois eu não quero mais. Igual criança, né? Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço, Haroldo. Olá, Kelly, agora é você. Obrigada, Haroldo. Kelly? Boa tarde, tudo bom? Ei, Kelly. Prazer, né? Eu sou Kelly, eu estou participando recentemente do grupo, né? Eu confesso que vários momentos você falou, eu chorei, senti muito emotiva, porque eu tenho perguntado muito para Deus, por que algumas coisas a gente não conclui, né? Por que eu não concluí algumas coisas? E eu acho que uma coisa que você bem colocou é que a sociedade cobra muito, né? E eu vou falar do meu lugar, né? Que como mãe, como mulher, a gente é muito cobrada em algumas coisas. E profissionalmente você quer crescer, você quer, né? Mas a realização não está só na parte profissional, né? E quando você fala assim, por que você escolheu essa área, Kelly, né? É tão difícil. Cara, você faltou meu nome, você faltou falar meu nome naquela coisa. Então, assim, eu acho que eu anotei várias coisas que você colocou e eu acho que realmente uma coisa que você falou é ser fiel no agora, né? Então, e eu lembro que eu tinha uma amiga que nós trabalhávamos junto, ela é descendente de alemão, né? E ela falava assim que, como desde adolescente eu me converti, e ela falava assim que ela gostava muito da preciosidade de nós cristãos, de fazermos tudo perfeito, né? De querer fazer o melhor, né? E aí eu falava assim que eu fazia o melhor porque eu achava que Deus estava vendo, Deus, né, ia se alegrar com aquilo, né? E eu sempre levei isso para a vida, né? Então, assim, é realmente de fazer o melhor sem esperar que as outras pessoas reconheçam, né? E também que existem escolhas que nós fazemos eu concordo, para a gente colocar no lugar de escuridão, né? A gente está num lugar de escuridão para ser luz naquele momento. Então, que as pessoas estão tão saturadas, né? Me fizeram uma pergunta esses dias sobre a questão de a destinação das máscaras, por exemplo, né, do Covid, né? Qual é o melhor método? E aí eu refleti no seguinte, né? Que se a gente não cuida do próximo, né? Jesus não falou como que nós podemos amar o próximo, nós não amamos a nós mesmos. Né? Então, assim, acho que esse está sendo o momento mais da gente ir para dentro, né? Parar tudo. Esse ano, muita coisa para mim ficou para trás, eu parei muitas coisas, e aí veio uma coisa da espera. Nossa, quanto eu já chorei porque ter que esperar, né? E dói mesmo. Tem um capítulo que eu falo só sobre isso, não sei se você já leu o livro, mas esperar dói, porque esperar confronta nossa idolatria, nossa vontade de fazer as coisas, de ver as coisas acontecendo. A gente não quer esperar. Sim, é verdade. É isso que eu tenho sentido muito. Então, assim, eu até falei para o Saulo, eu quero ler o livro também, eu achei bem legal, estou conhecendo agora. Isso mesmo. Então, assim, que essa é uma coisa que você falou mesmo, o propósito realmente é algo que desde o passado eu tenho buscado em Deus cumprir com o propósito, né? Que Deus tem nos dado, né? Que talvez não seja naquele momento, talvez não sejamos... E aí eu lembrei, sabe de quem? Não sei se vai encaixar, com Davi, né? Que não foi, ele lutou, que ele queria construir a casa, o templo do Senhor,
Mas ele não chegou a construir o templo, quem construiu foi o seu filho, né? Então passa para nós. Então aquilo que às vezes a gente está esperando que a gente faça, mas não é a gente, talvez sejam nossos filhos ou alguém que esteja próximo de nós, a gente vai deixar esse legado para uma outra pessoa. Então, assim, eu pensei muito nisso, né? Então, muito obrigada, que Deus te abençoe, você e sua casa. Amém. Obrigada, Kelly. Deus te abençoe também, viu? Tem esperança. Depois o Saulo pode passar meu contato aí para vocês, se alguém quiser comprar o livro, aí você me passa o endereço certinho, que daí é para eu mandar para vocês. O que mais, gente? Obrigado, Kelly. Vamos agora para o Joel. Ele se inscreveu aqui para a gente. Pode falar com a gente, Joel. Assim, beleza. Ainda comentando em relação à soberania de Deus, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é a gente poder ter essa confiança, né? Há um tempo atrás eu ouvi essa questão da diferença de ser susceptível e de ser sensível, né? A susceptibilidade é um atributo das crianças, né? Elas vão depender das situações para elas ficarem felizes, para ficarem tristes, né? Mas quando nós amadurecemos, a gente fica sensível, a gente continua sensível. A gente chora com os que choram, a gente se alegra com os que se alegram. Só que nós não dependemos mais das situações para vivermos, né, uma vida de paz, uma vida de alegria. É muito bom você ter confiança assim, em Deus, né? Como o C.S. Lewis sempre gosta de dar ilustração de a gente pertencer a outro reino, né? A oração de Jesus pelos discípulos, né? Em João 17, ele diz, né, que eles não são do mundo, né? Assim como eu não sou do mundo. Então, quando a gente entende que a gente pertence a um outro reino, que nós já sabemos o final, né? Novos céus e nova terra, né? De Apocalipse 21, nossa esperança já está garantida, assim. Isso mesmo. Então, a gente não é mais suscetível, né, às circunstâncias. Eu gosto muito de pensar dessa forma, né? Muitas vezes as pessoas caem nessa teologia, né? Se as coisas estiverem boas, né, é de Deus. Se as coisas estiverem ruins, já não é. A gente cai nesse erro teológico dos amigos de Jó, né? Que acreditavam, não, peraí, se aconteceu uma coisa ruim, deve estar uma coisa errada, deve estar daqui, eu não sei. É o erro teológico dos amigos de Jó, né? Esse. E é legal a gente saber que, como a outra irmã comentou aqui, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu acho isso interessante. Tem a música do Stênio Márcios, né? O tapeceiro. Eu gosto muito dessa ilustração do tapeceiro, né? Essa música é linda. Sabe que tudo coopera. No fundo, a gente entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é um privilégio a gente poder ter essa confiança, né? Eu sei que Deus já me chama de pai. Eu sei que Deus já me chama de filho. Eu já tenho essa identidade posta no meu coração. Então, eu não sou abalado quando as coisas estiverem errado, quando eu estiver passando por dificuldade. Isso é um grande privilégio, né? De se declarar como filho de Deus. E saber que as coisas vão dar errado, que a gente vai ter provações, vai ter dificuldades, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus está agindo através dessas situações, Ele nos leva mesmo para a gente se envolver em coisas, e essas coisas não necessariamente vão ser bem-sucedidas, mas mesmo assim Deus quis que a gente se envolvesse e trabalhasse, se dedicasse. Então tem algo escondido que a gente não vê. Então é muita prepotência nossa querer julgar o que Deus está fazendo só pelo que eu estou vendo, porque tem muita coisa que Deus está fazendo que eu não estou vendo, eu não sou capaz de ver. E Ele é esse tapeceiro sensacional que encaixa as coisas de um jeito que eu olho e falo, o que é isso que Ele está fazendo? Não estou entendendo nada. Mas, enfim, eu tenho que confiar. Afinal de contas, quem que é o Deus aqui, né, na história? E então parte por isso também, dele estar nos ensinando a entregar o controle para Ele, dele estar nos levando a confiar nele como Deus, e olhar e falar assim, Deus, eu não estou entendendo nada, eu não estou vendo nada, mas eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa, então me ajuda aqui. Então isso é fé. É isso aí. Obrigado, Joel. Temos a nossa última inscrita. Você quer falar mais um pouco, se for bem sucinto ainda? Não, só lembrar, né, que no final o Jó também disse que antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos, né, contemplam tua face. Só comentando, né, que mesmo a dor de Jó, ele viu os frutos ainda em vinda. Isso mesmo. É isso aí. Obrigado, Joel, por compartilhar. Agora nós temos a nossa última inscrita aqui, que é a Raquel. O Daniel também não ia falar alguma coisa? Eu achei que o Daniel também tinha... O Daniel...
O Daniel, ele está interagindo aqui no chat. Você tem alguma coisa para perguntar, Daniel? Pode falar, gente. Pode, se quiser passar uns testes. Enquanto ele está processando aqui, vamos liberar a Raquel, que já tinha se inscrito aqui para fazer a pergunta. Vanessa, eu queria só acrescentar algumas coisas que eu acho que nem precisa de acréscimo, né? Porque o que você falou foi bem... Eu não consegui ver tudo, eu consegui ouvir algumas coisas, né? Mas eu me lembrei de um conceito que, para mim, é muito verdadeiro e acaba refletindo um pouquinho disso que você compartilhou com a gente, que é um conceito que eu só li, eu nunca ouvi, então eu não sei qual é a pronúncia, mas é o corandeio, né? Sim. É ver perante a face do Senhor, né? E eu, particularmente, eu gostei muito desse encontro aqui, ter acabado virando quase que um discipulado, né? Que as pessoas compartilham e a gente ouve não só você, mas os nossos irmãos também, que eu me sinto verdadeiramente como corpo, não estando todos na mesma igreja, mas isso para mim é lindo, é muito bonito de ver. E eu lembro de você compartilhar alguns livros também com a gente, né, naquele congresso que teve. E eu não sei se foi você quem recomendou esse livro aqui. Ó, foi você? Eu acho que foi o próprio pastor Aldair, quando ele falou sobre essa expressão do corandeu. Então eu lembro de alguém ter comentado sobre esse livro. E eu comecei a ler ele. E é maravilhoso. Eu queria agradecer, de verdade, porque ele mostra exatamente essa questão de nós como também seres litúrgicos, né? Isso mesmo. Nossa, isso é muito importante, gente, muito mesmo. Assim, as liturgias, elas nos formam. Eu nunca entendi dessa forma. Na verdade, né, como esse autor também fala aqui, você comentou naquele congresso, eu acho que também cabe a gente entrar só um pouquinho nisso aqui com todo mundo, é que nós somos formados pelas nossas liturgias, né? Nós não somos pensantes, mas também os nossos costumes, os nossos hábitos, eles também formam o nosso ser, né? Nossa alma. Isso mesmo. Eu só queria acrescentar isso. Muito bom, Raquel, muito bem lembrado, porque, na verdade, para eu desenvolver essa esperança verdadeira, isso vai acontecer no meu dia a dia, na minha rotina comum. E aí os hábitos que eu tenho, os comportamentos que eu tenho, as minhas rotinas vão estar me moldando num tipo de pessoa que coloca a minha esperança em Deus ou não, em outras coisas. Então, por isso que os hábitos, né, tipo, essa questão das liturgias, elas fazem essa teoria vir para a prática. Isso mesmo. Então, para não ficar uma coisa dissociada, né? No culto, eu acredito que Deus é a minha esperança, mas de segunda a sábado, eu coloco a minha esperança em outras coisas. Então, fazer uma curadoria dos nossos hábitos, ver como que a gente tem vivido as nossas rotinas, ela vai nos ajudar a enxergar isso e vai nos fortalecer, então, com o propósito correto, né? Fazendo os ajustes necessários. Muito bem lembrado. Só isso que eu queria. Ok. Obrigado, Raquel, pela contribuição. Tu ainda tem um tempo só para mais uma pergunta, Vanessa? Claro, podemos passar um pouquinho, sim, tranquilo. Ótimo, que a gente já está em cima do momento, mas o Tiago pediu a oportunidade de fazer uma pergunta. Não, à vontade. Pode perguntar. Thaís. Isso que eu ia falar, o Tiago é a Thaís, né? Thaís, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Eu só queria rapidamente falar a respeito de um livro, né, fazendo um link com aquilo um pouquinho daquela que a Vanessa trouxe, né? E fala sobre Enraizado. Eu não me lembro o nome do autor, mas o livro Enraizado me trouxe essa questão de estar fundamentado na palavra e onde Deus nos coloca, aquilo que, por exemplo, o solo da intimidade, o solo da redenção, o solo da confiança, no processo que ele quer construir em nós, né? Que realmente tudo está cooperando para moldar em nós o caráter de Cristo, né? Então, acho que é só isso. Se alguém quiser ler esse livro, vai ser muito edificante, né? Eu vi esse livro, fiquei com vontade mesmo de ler. Pois eu gostei bastante. Eu acho que é Colossenses, deixa eu ver aqui, que tem um texto muito legal que fala muito sobre isso. Colossenses 2 fala assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes,
e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Então eu acho que é esse processo que a gente esquece, sabe? Não é uma coisa que eu resolvo agora e já tenho resultado. É um processo de eu aprender a ficar enraizado em Cristo e crescer à medida que as minhas raízes vão se aprofundando nele e ele vai me transformando em uma nova criatura. E aí, nesse processo, eu vou fazendo coisas, né? Eu vou trabalhando, eu vou tendo relacionamentos e tal. Mas é resultado desse processo, dessa nova vida que está sendo formada em mim. E para isso, a gente tem que estar enraizado nele, né? A gente não pode esquecer disso. Verdade. E aí, complementando para terminar, às vezes eu me questiono, nossa, mas parece que as coisas não estão se movimentando, não está acontecendo nada de diferente, né? Eu falei, mas olhando para trás, olha quantas coisas que eu já aprendi até aqui, sabe? No sofrimento, né? Na espera. Faz um pouco de tempo, na verdade, faz uns 4 anos que eu tenho sentido uma dor no meu lombar, né? No cóccix. Eu falo, eu sou tão nova, por que eu sinto essa dor? Mas, assim, sabe, eu vejo o que Deus está gerando no meu caráter, né? Essa questão de dependência mesmo, né? E, enfim, há tantas coisas para falar, assim, para compartilhar, né? Como Essa foi legal mesmo. A Raquel fala dessa sensação de, nossa, a gente tá com os nossos olhos para o mesmo alvo, né? A gente está caminhando, né, na mesma jornada. E quando você se identifica com o outro, com as lutas, essa cristão, a gente é um corpo, a gente é um só. Então a gente se identifica, a gente quer compartilhar aquilo que a gente está vivendo. Mas, enfim, acho que é isso. Fica aí a dica do livro, né? E a gente está em processo, em construção e nos tornando parecido com Cristo, né? Vivemos intimidade com Ele. Amém. Muito bom, Thaís. Obrigada. É isso aí, gente. Eu só gostaria de poder enriquecer um pouquinho o que foi dito, né? A gente estava conversando em um fórum com alguns colegas professores e de fazer uma crítica a nós cristãos, dizendo: é meio complicado porque quando ocorre alguma coisa, vocês dizem vontade de Deus. E aí parece que tudo para, né? E aí, com essa palavra da Vanessa, dá para mostrar essa distinção, né? Não é simplesmente ocorre que é vontade de Deus e a gente está de mãos atadas. É vontade de Deus que as coisas estão acontecendo. Eu não tenho a responsabilidade do meu CPF em dizer que aquilo não mudaria, né? Mas sim um compromisso de viver a melhor forma possível aquele momento. Isso mesmo. Uma coisa que tem me incomodado um pouco, sabe, Saulo? Esses memes e essas coisas que as pessoas compartilham, assim, tipo, 2020 não existiu, a gente viveu até fevereiro, aí no calendário, né, tipo assim, janeiro, fevereiro, e aí depois dezembro. O que isso está mostrando? Vocês já viram esses memes, esses desenhos assim? Não viu, Saulo? Pô, Saulo, seus amigos são bons, então, você tem amigos legais. Eu tenho uns amigos que compartilham cada meme, mas essa ideia, assim, de que 2020 não aconteceu, eu não vivi, o ano não aconteceu. Aí, o que está por trás disso? Porque os meus planos foram frustrados e não aconteceu o que eu queria que acontecesse, o que eu esperava que acontecesse, não existiu. Mas espera aí, o que você está fazendo agora? O que você está fazendo de segunda a segunda? O que está acontecendo? Você está vivendo. Você continua tendo 24 horas, o tempo não mudou. Você continua tendo o mesmo montante de tempo do que antes. Só que agora é mais desafiador, porque agora eu tenho que aprender a viver com situações totalmente inesperadas, diante de uma doença grave, talvez perdendo pessoas próximas, diante de uma situação que tira de mim o controle, mas que me leva a confiar mais no controle de Deus. Então, pedagogia mesmo. Exatamente. Então, assim, isso me chocou um pouco, assim, quando eu comecei a pensar sobre isso, porque muita gente compartilhou esses desenhos e esses memes, concordando, né? Fala, peraí, gente, você está vivendo do mesmo jeito. Agora, o que você está fazendo? Como que você está vivendo agora diante dessas situações? Isso é ser intencional em relação aos seus hábitos, às suas escolhas, aos seus comportamentos. E você pode, sim, mesmo no exílio, mesmo numa situação de pandemia mundial, continuar vivendo, fazendo a vontade de Deus, contribuindo para o que Deus está querendo que a gente faça nessas circunstâncias. Mesmo que os resultados sejam totalmente diferentes,
mesmo que as circunstâncias fujam totalmente do nosso controle. É um desafio. Eu acho que, viu, Saulo? Eu acho que para alguns médicos, enfermeiros, dos hospitais, foi um ano excelente, de muita produtividade. Desenvolvimento de novas pesquisas. Desenvolvimento, vai sair doutorado daí, entendeu? Então, isso mesmo. É relativo esse negócio. Né? Surgem novas situações, né? Surgiram novas profissões, novos empregos. Isso. Empresas que estavam totalmente presas no presencial, desenvolveram, né, formato de trabalho virtual. Famílias que muitas vezes não conviviam juntas, tiveram essa oportunidade de ficar 24 horas juntas. Filhinhos que sempre não viam os pais, tá certo? Agora foram educados pelos pais. E outra coisa também, diante disso que o Daniel falou, né, o ano do plantio e tal, a gente não sabe o que Deus vai trazer pela frente. E eu percebo muito assim, Deus nos chamando para Ele nesse momento. Deus nos chamando para reduzir o ritmo louco de trabalho, de produtividade. Deus nos chamando para orar. Deus nos chamando para as disciplinas espirituais. Deus nos chamando para buscar Ele em primeiro lugar. Porque a gente fica esperando que as coisas se resolvam e volte tudo ao normal como era antes. Mas sei lá o que pode vir pela frente, né? Então, às vezes, é um momento que Deus nos chama para Ele, para nos fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança, para lidar com o que vai vir aí pela frente. Então, no certo sentido, é um ano de plantar e semear mesmo, de buscar a Deus, para Ele nos fortalecer, porque Ele vai trazer pela frente, que a gente também não sabe. Eu acho que é realmente isso. Eu sei que para o nosso grupo aqui em Manaus, eu estava comentando com os irmãos aqui, né? Falando, rapaz, estava difícil reunir no presencial, agora a gente vai para o virtual, acabou. E olha só, por exemplo, essa reunião, falando com pessoas tão maravilhosas, às vezes não necessariamente de Manaus, e aqui conversando, dialogando. Eu não sei se a Vanessa ia ter tempo na agenda dela para poder vir aqui, só para dar um oi para a gente, dar uma palavra tão abençoada como essa, né? Surgem novas oportunidades. Tudo isso acontecer, está aqui com a gente. Muito bom, Saulo. Muito bom mesmo. Gente, vamos fazer o nosso registro da nossa reunião. A gente normalmente faz um print. Eu convido que você, se quiser participar desta forma, né, desbloquear sua câmera, fazer aquele seu sorriso colgate. Não se preocupe se você não fez chapinha. Eu também não fiz, nem o Haroldo. Olha ali. É bonitinha, essa filhinha da Raquel, coisa mais linda, ficou quietinha, ouvindo tudo. Então, eu vou contar no 3, aí você dá o seu sorriso colgate, tá? Não se preocupe que ninguém vai sentir o hálito. 1, 2, 3. Ótimo. Eu vou mandar lá no grupo dos amigos do WhatsApp e no grupo do Facebook chamado ABC12 Manaus, tá bom? Quem quiser pegar. E quem quiser informações, entrar no nosso grupo de amigos pelo WhatsApp, eu deixei meu telefone, é o 93 32 29 15, né? Ou ir lá no Facebook, pode pegar esses dados e a gente entra do mesmo jeito. Vanessa, muito obrigado por esse tempo, por essa palavra, pelas consolações, vamos dizer assim, que você foi usada por Deus para dar para muitos corações aqui. Amém, Saulo. Foi uma bênção, tá? Obrigada pelo convite. Obrigado, dona Vanessa. Obrigada. E agradeço a todos também que estão aqui com a gente, tá? Um forte abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado também, Saulo. Muito obrigado pela administração. Verdade. Tchau, abração, gente. Pessoal de fora, um abraço. Pessoal de fora aí, especialmente, um abraço. Fortaleza também, um abraço. Presidente Figueiredo, um abraço. Muito bom, Saulo. E de uma cidade bem distante, chamada Manaus. Quente. Mas quando tu vier aqui, Vanessa, não esqueça, hein? A gente vai te levar para um local chamado Chapéu da Bênção. Tem 3 caldeiradas. Caldeiradas é uma sopa, né? Uma de tambaqui, que é um peixe muito bom. Outro é temos de piranha e temos uns outros 3 tipos. Você vai amar. É rodízio de peixe. Não engorda.
Muito bom. Adoro peixe. Pode deixar. Combinadíssimo. Um abração, viu, Saulo? Deus abençoe aí o projeto, o grupo, todo mundo aí. Obrigado, Vanessa. Novamente, eu fico aqui até o final porque tem vezes que algum irmão se esquece de desligar, né? Aí o vídeo fica grande. Ah, Vanessa, deixa eu até te perguntar. Eu faço um link e eu ponho no nosso grupo interno de WhatsApp, para aqueles que não puderam assistir, né? Que tem gente que está na igreja agora, né? Tem algum problema para você? Não, tranquilo. Pode ficar à vontade. Se quiser até parar de gravar, né? Que daí ele não fica gravando as conversas, né? A segunda pergunta é: